Todo mundo sabe que foi a pedido do ministro Flávio Dino. Esse pedido para que o ministro Alexandre de Moraes tomasse essa decisão esdrúxula. O jornalista publicou uma matéria em que ele mostra que um veículo de propriedade do Tribunal de Justiça do Maranhão está sendo usado de forma irregular pelo ministro Flávio Dino e por sua família. Trata-se de uma SW4 blindada, nova, zerada. Essa SW4 blindada está sendo usada para passeios da família do ministro em praias, em outros locais, usando esse veículo para fazer compras. Ou seja, usando indevidamente o veículo, que é um veículo público, que não pode ser usado para fins individuais. Isso, na verdade, trata-se, senhor presidente, de um penduricalho. Um penduricalho de mais ou menos R$20 mil por mês, que é o que custa o aluguel de uma SW4 blindada. Inclusive, o ministro Flávio Dino fala muito penduricalho, mas ele está aí com um penduricalho à sua disposição, que deixa de pagar o aluguel de R$20 mil por mês de um veículo para que ele possa usar esse veículo, que é do Estado do Maranhão, que é do Tribunal de Justiça, que deveria ser usado para outra finalidade, está usando para a sua família. Algumas pessoas não sabem que o ministro Flávio Dino já foi presidente da AJUF, da Associação dos Juízes Federais. E quando ele era presidente da Associação dos Juízes Federais, ele era o grande defensor dos penduricalhos. Aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, como presidente da AJUF, ele defendia tudo que hoje ele condena dos juízes federais e dos juízes estaduais. Por eu conhecer muito bem o ministro Flávio Dino, digo a vocês, ele tem um plano de futuro muito próximo. Ele está planejando ser candidato a presidente da República em 2030. E para isso, ele sabe que ele tem que estar bem com a população. Então ele selecionou duas armas poderosas para que ele possa se viabilizar à presidência da República em 2030. Uma delas é defender essas causas midiáticas, essas causas populares, como ele está defendendo o fim dos penduricalhos, a aposentadoria compulsória, e teve uma decisão em cima de um processo antigo para que ele venha ganhar a simpatia da população. A segunda arma que ele usa, que ele quer, que ele está fazendo de tudo para ter, é o governo do Maranhão. Para que ele use o governo do Maranhão para financiar sua pré-candidatura junto à imprensa nacional, que ele soube muito bem usar quando ele foi governador. Ele quer o governo do Maranhão. E para isso, ele contava com a ascensão do vice-governador Felipe Camarão. Nos planos dele, o governo seria dele. O ministro Flávio Dino quer porque quer tomar o poder do Estado do Maranhão. A primeira decisão do Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele assumiu, isso já tem 2 anos, foi suspender a escolha de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Está suspensa até hoje. Depois, surgiu uma nova vaga, com a aposentadoria de um conselheiro, que seria de livre escolha do governador, ele suspendeu também. Hoje o Maranhão, o Tribunal de Contas do Maranhão, está sem 2 conselheiros, porque o ministro Flávio Dino assim quis e assim está segurando esta vaga, porque provavelmente seria para quando o vice Felipe Camarão assumisse, nomear quem o ministro Flávio Dino quisesse. Talvez até algum parente dele, ou algum amigo dele, algum ex-sócio do escritório de advocacia que ele teve. Mas surgiu um empecilho, surgiu uma pedra no meio do caminho de uma pedra. E essa pedra chama-se Carlos Brandão, governador do Estado, que decidiu ficar no governo e apoiar um candidato a governador, e não vai apoiar esse Felipe Camarão, e isso é um empecilho para os planos de Flávio Dino. Ele, inclusive, federalizou um processo que tinha lá no Estado do Maranhão, federalizou sem nenhum motivo, avocou para ele esse processo que estava, inclusive, no STJ. Ele avocou para ele, no intuito de, dentro desse processo, mandar fazer busca e apreensão e afastar o governador Carlos Brandão para o vice-governador Felipe Camarão assumir e ser candidato na cadeira de governador, que é a única forma que ele vislumbra do Felipe Camarão se fortalecer e ser um forte candidato a governador. Então, o Maranhão vive esse dilema hoje. O ex-governador Flávio Dino, ele sempre quis ser o novo José Sarney, porque o José Sarney foi governador, foi senador, foi deputado federal, mas foi presidente da República. E o Flávio Dino deseja ser candidato a presidente da República, assim como o Sarney foi presidente da República. O certo era investigar o uso irregular do automóvel que está sendo usado irregularmente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é errado, porque um carro público não pode ser usado para passear em praia, um carro público não pode ser usado para levar filho em escola. Isso é que está errado, não ir atrás do jornalista. Mas tem um outro objetivo, essa ação, essa decisão do Alexandre de Moraes a pedido do ministro Flávio Dino, é fazer com que os outros jornalistas fiquem intimidados para não falar mal de ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente o Flávio Dino, que tem esse sonho de ser presidente da República, que quer ser candidato em 2030, mas que a imagem dele não pode ser queimada, como foi queimada agora com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele não imaginava a repercussão que ia dar isso. E ele correu, já apresentou uma decisão sobre aposentadoria compulsória, aposentadoria precoce dos magistrados do Brasil.